Hoje a gente vai falar sobre a atmosfera padrão. Vamos começar por falar sobre algumas definições, como a altitude absoluta, a altitude geométrica, a altitude geopotencial, e vamos também abordar a equação da hidrostática. Depois a gente vai definir exatamente como que a temperatura, pressão e densidade varia com a altitude na atmosfera padrão, e também vamos definir altitude pressão, altitude densidade, altitude temperatura. Bom, uma das primeiras perguntas que você pode fazer é: o que é uma atmosfera padrão, né? E também para que serve. Então a gente vai tentar responder essas perguntas ao longo da aula. Já podemos começar dizendo que a atmosfera padrão é uma convenção que é usada para diversos fins. É uma convenção de atmosfera que basicamente é uma atmosfera que você usa como uma definição padrão. E ela é baseada em medições experimentais. Ou seja, ela não é uma atmosfera, uma definição de atmosfera obtida teoricamente. Ela é obtida a partir de experimentos. Quais experimentos? Foguetes de sondagem, também balões meteorológicos e outros tipos de experimentos. Então, para que serve? Ela é uma referência comum de atmosfera que é usada por vários grupos de pessoas, seja eles cientistas, projetistas, por exemplo, de veículos, sejam eles aeronáuticos ou aeroespaciais. Por que isso? Porque é importante conhecer o meio no qual o seu veículo vai se deslocar. Então, quando um foguete sai da superfície da Terra e vai até o espaço, ele vai atravessar toda a atmosfera. Então, esses projetistas precisam saber o que eles vão encontrar pela frente. Tá? Então, é também usado do ponto de vista científico, ou seja, conhecer a atmosfera e definir uma atmosfera padrão tem também as suas funções científicas. Então, primeiro a gente vai falar sobre algumas definições básicas necessárias para a gente entender a atmosfera padrão. Primeiro, a gente estou desenhando aqui a superfície da Terra, onde eu indiquei o raio da Terra. Imagina que existe um balão que está a uma certa altura ou altitude que a gente vai chamar de altitude geométrica, que é a distância vertical acima da superfície terrestre. A gente pode definir então uma altura absoluta, que é dada pela altura geométrica mais o raio da Terra. Tá? E então o A aqui significa absoluto, o G geométrico e o E é a letra da palavra terra em inglês, que é earth, né? Então é o raio da Terra. Com essas definições em mãos, vamos agora falar sobre a lei da gravitação universal. Essa lei foi proposta, formulada por Isaac Newton no final do século XVII. E basicamente essa lei é o que usamos até hoje para fazer missões espaciais para planetas mais próximos e também satélites como a Lua. Bom, o que essa lei nos diz? Ela nos diz como dois corpos que possuem massa se atraem através de uma força que é dada pela multiplicação das massas dos dois corpos pela constante de gravitação universal G dividido pela distância r ao quadrado, onde r é a distância entre os centros dos corpos. Então, G é a constante de gravitação universal, m vai ser a massa do primeiro corpo, m maiúsculo, e m minúsculo vai ser a massa do segundo corpo. E essa lei vale, em tese, dentro da física clássica, para quaisquer dois corpos. A gente sabe que essa força gravitacional para partículas muito pequenas, ela não pode ser medida com precisão suficiente, mas para corpos grandes, para corpos do tamanho nossos e até assim do nosso dia a dia,
e até planetas, você pode calcular então essa força através da lei de gravitação universal. Então R ali é a distância entre o centro dos corpos, o centro de massa dos corpos, tá? Então a gente vai usar essa expressão para calcular a força de atração entre a Terra e um objeto que está a uma distância r do centro da Terra. Então, se você tem um corpo na superfície da Terra, ou seja, ao nível do mar, como é que então fica essa força de gravitação, essa força de atração entre esses dois corpos? Então, para esse caso, a altitude geométrica vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter que a força F vai ser igual a G vezes ME, que é a massa da Terra, vezes M, que é a massa de um outro corpo, que pode ser eu, você, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Por quê? Porque HG é igual a zero. A esse conjunto GME sobre RE ao quadrado, a gente dá o nome de G0, ou vocês devem conhecer como aceleração da gravidade. Então, isso nada mais é do que a constante gravitacional vezes ME dividido por RE ao quadrado. E o valor de G0 nas unidades SI é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Essa força é o que a gente conhece como a força-peso. Bom, agora, para o caso de um corpo que está a uma certa altitude geométrica hg, então, como é que fica essa força de atração? Nesse caso, então, a gente calcula novamente a magnitude de F como sendo G vezes a massa da Terra dividido por a altitude geométrica mais o raio da Terra, tudo isso elevado ao quadrado, vezes M, que seria a segunda massa, né? Ao conjunto G, ME dividido por HG mais RE ao quadrado, a gente chama simplesmente de G. Note que G vai ser menor do que G0, porque HG, quando somado com RE, dá um valor maior no denominador do que aparece na expressão para G0. Então, veja, isso também é a força-peso, mas é menor numa altitude hg. Então, a força-peso, ela, na verdade, é uma força que depende da altitude, tá? Então, isso é importante vocês observarem. A sua força, o seu peso ao nível do mar é diferente do que se você estiver no Himalaia, tá? Então, isso é um fato que às vezes não é apreciado. A gente pode, então, resumindo alguns dos resultados dessas equações, escrever que G0 é igual a G vezes ME sobre RE ao quadrado. E G é igual a G vezes ME dividido por RE mais HG elevado tudo ao quadrado. Então, veja, a gente pode igualar das expressões anteriores GME, tá? Que aparecem nas duas expressões anteriores. E se a gente igualar essas duas, o GME que aparecem tanto na expressão para G0 quanto na expressão para G, a gente vai obter então G0 vezes RE ao quadrado é igual a G que multiplica RE mais HG ao quadrado, o que nos permite escrever G como função da altitude HG, igual, então, a G0, que multiplica RE ao quadrado, dividido por RE mais HG ao quadrado. Quando a gente tem que HG é igual a zero, ou seja, a gente está na superfície do mar, claro que essa função tem que dar o resultado que G é igual a G0, o que de fato acontece. Então,
Com isso, a gente estabelece a relação entre G e a sua dependência com a altitude geométrica. Agora a gente vai entrar no novo assunto, que é a equação hidrostática. Essa equação nos vai permitir definir uma nova altura, a altitude geopotencial. Então, o que quer dizer hidrostática? Quer dizer que há um equilíbrio entre as forças que atuam sobre o corpo. Tá? É um balanço de forças que existe nessa situação. E a resultante desse balanço de forças é igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar um pequeno volume diferencial. Quer dizer, ele é um volume de pequenas dimensões que nos permite usar, então, a linguagem do cálculo diferencial. Bom, então aqui está o meu volume. Ele vai ter a superfície superior e inferior dele vai ter uma área unitária, ou seja, vai ser 1 por 1, tá? Só para simplificar as coisas um pouco. Então, imagina que ela é uma superfície unitária 1 por 1. A gente não precisa se preocupar muito com que unidade de comprimento a gente está falando, tá? Vamos simplesmente dizer que é 1 por 1, e a altura desse volume diferencial vai ser igual a DHG. E o D ali é para designar um diferencial, ou seja, um diferencial de HG. A gente tem na face inferior uma pressão atuando ali, e na face superior uma pressão também, só que ela vai ser igual à pressão que a gente tem na face inferior, mais um diferencial dP, ou seja, uma pequena diferença, porque a pressão na face inferior não é exatamente igual à pressão na face superior. A gente também tem a força-peso ali atuando, que eu tentei desenhar ali, é o W. Tá? Então, se a gente resolver escrever, então, o balanço de forças para esse volume diferencial, a gente precisa saber quais forças vão atuar. Tá? Então, a gente tem a força de pressão e a força-peso. Vamos fazer esse balanço, então, na direção vertical, que a gente vai usar a convenção de que as forças que atuam para cima são positivas e, portanto, as que atuam para baixo são negativas. Então, primeiro, a gente tem para cima a força P. Na verdade, a força de pressão é a pressão P vezes a área na qual ela atua, e essa área é a superfície inferior ali, é 1 por 1 também. Então, na superfície superior, a gente tem uma força de pressão P mais dP, que é multiplicada pela área, né, que é 1 por 1 também. Então, esse termo todo dá a força de pressão na superfície superior, e ela atua para baixo, menos a força-peso também atua para baixo. E essa força-peso, como é que a gente calcula ela? Ela é o volume, que é a área, 1 por 1, vezes a altura DHG, é um volume diferencial, vezes a densidade, vezes a aceleração da gravidade G. Isso nos dá a força-peso. Lembra da aula passada que a força-peso é sempre normal à superfície para dentro da superfície. Então, todo esse somatório de forças tem que dar igual a zero para o corpo estar em equilíbrio. Então, o que a gente tem ali é P menos dP menos ρg dHg, tudo isso igual a zero. Então, a gente vê que os dois P's cancelam, e isso nos permite, então, escrever que dP, ou seja, o diferencial de pressão, tem que ser igual a menos ρg dHg. Então, essa é a chamada equação da hidrostática, ou equação hidrostática. Essa equação nos diz como que a pressão varia com a altitude geométrica, um diferencial de pressão, como ele está relacionado com um diferencial na altitude geométrica. Então, é uma equação que vocês aprendem já hoje na primeira fase, na disciplina de introdução à engenharia aeroespacial, mas vocês vão se deparar novamente com essa equação, talvez em Física 2
e também certamente nos primeiros capítulos de mecânica dos fluidos. Assim, dP e dHg são variações diferenciais. Isso quer dizer que são pequenas variações. Então, na equação da hidrostática, a gente tem um termo G nessa equação, e esse termo depende também da altitude geométrica. Lembre-se que a expressão para G qual que é? A gente tem que G é igual a G maiúsculo vezes ME, massa da Terra, dividido por RE mais HG, tudo isso ao quadrado. Tá? Então, veja a dependência de HG. Tá? Então, essa expressão é função da altitude geométrica HG. Tá? Então, é conveniente a gente definir uma nova altitude que a gente vai chamar de altitude geopotencial. E a gente vai definir essa altitude para que a gente use na expressão da equação hidrostática o G0 ao invés do G. Tá? Então, como que a gente define essa altitude geopotencial? A gente escreve que dP é igual a menos ρg0 vezes dH, onde dH é um diferencial da altitude geopotencial. E a gente vai, então, igualar essa expressão para dP ao dP que a gente achou na equação hidrostática, certo? Então, qual que era essa expressão para dP? Era dP da equação hidrostática, né, vai ser dP igual a menos ρ, é o mesmo ρ, só que vai ser o G, que é a aceleração da gravidade, vezes DHG, certo? Então, igualando essas duas expressões, a gente tem então que menos ρg0 dH vai ser igual a menos ρg dHg. Veja, essa equação estabelece uma relação entre altitude geopotencial e altitude geométrica. dH é igual a G sobre G0 dHg. Mas o que é G sobre G0? É igual a RE ao quadrado dividido por RE mais HG, tudo ao quadrado. Então, isso multiplicado por DHG. Essa é a relação, então, entre altitude geopotencial e altitude geométrica. Nós podemos ainda integrar essa expressão. Eu sei que vocês ainda não aprenderam as integrais, tá? Mas não tenham receio, eu só vou aqui realizar essas integrais, resolver essas integrais, mas vocês não precisam saber exatamente como se faz isso, tá? O mais importante é que vocês saibam que essa é uma operação que é realizada e que vocês se atentem ao resultado dessa operação. E então a gente tem que, quando define, a gente tem uma equação diferencial, como essa que relaciona as diferenciais de altitude geopotencial e altitude geométrica, a gente pode, para obter uma expressão algébrica que relacione essas duas variáveis, a gente tem que integrar essa equação diferencial, e é isso que eu estou fazendo agora. Então, eu estou integrando os dois lados da equação. Esse símbolo de integração que parece um S esticado, ele representa, na verdade, uma soma de elementos infinitesimais, tá? Vocês vão aprender tudo isso em cálculo 2.
Tá? Então, a integral de 0 até h de dH vai ser igual à integral de 0 até hg de RE ao quadrado, dividido por RE mais HG, tudo ao quadrado, DHG. Tá? Então, o lado esquerdo da equação simplesmente fica igual a H. O lado direito da equação, você pode tirar esse RE ao quadrado da integral, porque ele é uma constante, tá? E aí o outro termo, esse 1 sobre RE mais HG, tudo elevado ao quadrado, quando você integrar, vai dar menos 1 sobre RE mais HG. E você vai, então, aplicar os dois limites, chamados limites de integração, que são 0 e HG, tá? Então, resolvendo essa equação, eu tenho, então, RE ao quadrado, e agora eu substituo o HG no limite superior, então dá menos 1 sobre RE mais HG, menos, tá, o valor no limite inferior. Só que como tem um menos ali, fica menos com menos é mais. E aí, se eu substituo o 0 no denominador, fica 1 sobre RE. Então, eu posso simplificar essa expressão. Eu tenho que H é igual a RE ao quadrado. Agora eu vou pegar o denominador, né? Vai ser RE que multiplica RE mais HG. E agora, então, no numerador eu vou ter menos RE mais RE mais HG. Eu posso, então, agora simplificar a expressão ainda mais, porque esses dois REs vão cancelar. E veja também, eu tenho um RE multiplicando ao quadrado e um RE dividindo. Então, eu cancelo o que está dividindo e sobra 1 multiplicando. Então, isso tudo é igual a RE sobre RE mais HG, que multiplica, então, HG. Veja, então, essa expressão relaciona a altitude geométrica com a altitude geopotencial. Portanto, se eu conheço uma altitude geométrica, eu posso calcular imediatamente a altitude geopotencial correspondente. Então, saber essas relações são importantes para a definição da atmosfera padrão que a gente vai fazer a seguir. Então, a gente sabe já com esse conhecimento da altitude geopotencial que podemos escrever dP igual a menos ρ G0 vezes dH, certo? Onde dH, lembrando, é a altitude geopotencial. A gente vai tratar a atmosfera como um gás perfeito. Sendo um gás perfeito, ela obedece à equação de estado P igual a ρRT. Lembre-se que o R nessa equação é a constante do gás. E como o próprio nome diz, é uma constante. Isso vai permitir com que a gente possa obter uma expressão para como a pressão, densidade variam como função da altitude geopotencial. Então, a equação de estado, novamente, é igual a P igual a ρRT. Tá? Agora, o que a gente vai fazer com essa equação? A gente vai pegar essa equação e vamos dividir, tá, o lado esquerdo da equação hidrostática por P e o lado direito por ρRT. E essa operação é permitida porque P é igual a ρRT. Então, a gente está dividindo os dois lados da equação pela mesma quantidade. Cancelam-se os ρs e você tem do lado direito, então, menos G0 sobre RT dH. Conhecendo o perfil de temperatura T como função
da altitude geopotencial H dentro da atmosfera, isso é feito através, por exemplo, de, como eu mencionei antes, foguetes de sondagem, balões meteorológicos, você obtém uma função T igual a T de H, tá? E com o conhecimento dessa função, podemos substituir na equação diferencial acima e integrar essa equação diferencial. Com isso, a gente consegue determinar o perfil de pressão como função da altitude geopotencial e também o perfil da densidade, porque a gente usa a equação de estado, uma vez que a gente tem conhecimento tanto do perfil de pressão quanto do perfil de temperatura. Isso vai ficar claro logo a seguir. Vamos considerar inicialmente uma região da atmosfera onde a temperatura é constante, ou seja, a temperatura não varia com a altitude. Existem algumas regiões na atmosfera onde isso acontece, veremos logo a seguir. E vamos usar então esse resultado na equação diferencial que mostramos anteriormente. Nesse caso, dP sobre P vai ser igual a menos G0 sobre RT dH. Agora a gente vai integrar essas expressões. Então a gente está colocando o símbolo da integral. O limite inferior vai ser P1 até P. P1 é alguma parte da atmosfera onde a gente conhece a pressão. E H1 até H em dH. Veja que o T está fora da integral. Por quê? Porque é uma constante, não varia com a altitude geopotencial. Isso é o caso que a gente está analisando. Está lá escrito, considere uma parte da atmosfera onde T é constante. De uma forma geral não vai ser, mas para essa parte da atmosfera consideremos que sim. O resultado dessa integração vai ser, do lado esquerdo, logaritmo de P sobre P1 vai ser igual a menos G0 sobre RT, que multiplica H menos H1. A gente pode simplificar essas expressões usando a definição de logaritmo. Temos então que P sobre P1 é igual a E, logaritmo, a base neperiana, na menos G0 sobre RT H menos H1. Então, esse resultado nos dá como a pressão varia nessa parte da atmosfera. Para obter a variação da densidade, vamos usar a equação de estado P igual a ρRT. Com essa equação, podemos substituir o lado esquerdo da equação, P sobre P1, por ρT dividido por ρ1 T1, porque R é constante, né? Cancela. Mas a gente sabe que T é igual a T1, porque a gente assumiu isso. Foi uma das premissas. Dessa forma, ρ sobre ρ1 vai ser igual a E elevado na menos G0 dividido por RT, que multiplica H menos H1. Esse resultado é para a pressão e densidade
onde a temperatura da atmosfera não varia com a altitude geopotencial. O próximo caso que iremos analisar é quando você tem uma variação linear de temperatura. Isso também acontece em algumas partes da atmosfera. Veremos depois que o objetivo vai ser dividir a atmosfera em diferentes regiões, onde ou você tem temperatura constante ou você tem uma variação linear da temperatura. Nessas regiões onde tem uma variação linear de temperatura, a variável que caracteriza essa variação linear é o coeficiente angular da reta. Então, eu estou desenhando aqui como a temperatura, por exemplo, varia de uma posição H1 até H, onde na posição H a gente tem uma certa pressão, temperatura e densidade, e na posição H1 a gente tem T1, P1, ρ1, ou seja, também temos temperatura, pressão e densidade. É uma chamada região gradiente, tá? Porque existe uma variação de temperatura. O que caracteriza essa região gradiente é o coeficiente angular da reta A. Esse coeficiente angular da reta A é definido como sendo dt sobre dh, ou seja, a variação de temperatura com altitude geopotencial. dh dessa expressão é igual a 1 sobre A, que multiplica dt. Então, a gente usa esse resultado na equação diferencial dp sobre p igual a menos g0 dividido por r t dh igual a menos g0, substituindo o dh, temos então no denominador r a dt sobre t. Novamente, vamos integrar essa expressão diferencial. A integral de P1 até P de dp sobre P é igual a menos G0 sobre AR integral de T1 até T dt sobre T. Sabendo essas integrais, você tem então logaritmo natural de P sobre P1 igual a menos G0 dividido por AR logaritmo natural de T sobre T1. Usando as propriedades de logaritmo, podemos então escrever que P sobre P1 vai ser igual a T sobre T1 elevado na menos G0 sobre AR.
R. E, novamente, a gente pode, então, usar a equação de estado para obter a variação de densidade. Acabamos de obter a variação de pressão como função da temperatura, que é a conhecida. Lembra, a gente acaba assumindo aqui nessa parte da atmosfera que a temperatura tem uma variação linear com a altitude geopotencial. Substituindo agora as definições de pressão no numerador e no denominador, cancelando o R, que é constante, temos em T sobre T1 do lado direito elevado na menos G0 sobre AR. Agora, veja, eu tenho T sobre T1 também do lado esquerdo, que eu vou passar para o lado direito, o que vai resultar em ρ sobre ρ1 é igual a T sobre T1, tudo isso elevado na menos G0 sobre AR menos 1. Portanto, eu obtenho a variação de pressão e densidade nessa região da atmosfera onde a temperatura varia linearmente. Note que eu tenho uma equação para variação de temperatura que é dt igual a A vezes dH. Essa expressão pode ser integrada obtendo T igual a T1 mais A, que multiplica H menos H1. Essa é a equação de uma reta. Dessa forma, conhecendo a temperatura como função da altitude geopotencial, permite com que a gente obtenha expressões para pressão e densidade em função da altitude geopotencial. E com isso conhecemos todas as propriedades mais relevantes para a gente, para diferentes partes da atmosfera, tudo em função da altitude geopotencial. Agora, a gente vai perguntar qual é o perfil de temperatura que existe na atmosfera padrão. Esse perfil de temperatura apresenta várias particularidades interessantes. Vocês estão vendo agora uma figura. Essa figura tem a temperatura, velocidade do som, densidade e pressão como função da altitude geométrica, Hg. Então, na parte de baixo você tem várias escalas, um para densidade, pressão, velocidade do som e temperatura. O ponto zero é o nível do mar, é onde estamos, em geral. Você vê que inicialmente a gente tem uma camada chamada troposfera que vai até 10 quilômetros, aproximadamente. É nessa camada onde estão quase todas as atividades humanas, incluindo os voos comerciais típicos. Vão até 10 km de altitude aproximadamente. Essa camada ela é seguida da estratosfera. Veja que há uma região de temperatura constante que é em torno da tropopausa, que divide a troposfera e a estratosfera. Antes, você tem uma região linear de temperatura na troposfera. Depois, na tropopausa, é constante. Na estratosfera, você tem
primeiro uma região linear, seguida de outra região linear com uma outra inclinação, depois uma região constante na estratopausa e assim por diante. Tá? Então você está dividindo todo o perfil de temperatura em regiões constante e de variação linear. Em cada uma das camadas da atmosfera, o perfil de temperatura é função das diferentes reações, dos diferentes fenômenos que acontecem em cada uma delas. Por exemplo, a temperatura aumenta na estratosfera, e isso é em função da absorção de radiação ultravioleta do Sol pelo ozônio presente nessa camada. A estratosfera, então, é separada da mesosfera através da estratopausa. Depois da mesosfera, você tem a mesopausa e, finalmente, a termosfera. O limite da termosfera é a linha de Kármán, ou a linha de von Karman, e ela fica a uma altitude geométrica de 100 km. É considerado o limite da nossa atmosfera e o início do espaço. Qualquer pessoa que exceda 100 km de altitude geométrica é considerado um astronauta ou cosmonauta. A variação de temperatura na atmosfera a partir do solo tem inicialmente uma fase de decréscimo de temperatura, depois temperatura constante, aumenta novamente na estratosfera, diminui na mesosfera, e esse comportamento, como eu mencionei, ele vai depender dos diferentes fenômenos físico-químicos que acontecem nessas camadas da atmosfera. Eu mencionei o que acontece na camada com relação à camada de ozônio, mas existem outros fenômenos que então conferem esse perfil de temperatura na atmosfera. Para quem tiver interesse, há referências, eu posso indicá-los. O último conceito que a gente vai abordar hoje é o de altitude, pressão, altitude, densidade e altitude e temperatura. Vamos aprender esses conceitos através de um exemplo, que vai ficar muito mais claro. Para o nosso exemplo, vamos então considerar que temos uma pessoa dentro de um balão, pode ser você ou eu, e essa pessoa tem um instrumento que ela vai usar para medir pressão, temperatura e densidade. Suponhamos que esse balão está a uma altitude geométrica Hg de 5 km, por exemplo. O nosso amigo mede então a pressão nessa altitude geométrica, que dá 6,16 vezes 10 na 4 newtons por metro quadrado. Aí ele tem umas tabelas lá de atmosfera padrão com ele, ou ela, né? Pode ser também. E lê na tabela a altitude correspondente, a altitude geométrica correspondente àquela pressão. E o valor obtido é então de 4 quilômetros de altitude. Essa altitude se chama altitude pressão, porque corresponde à pressão que existe em 4 quilômetros de uma atmosfera padrão. Essa mesma pessoa também pode medir a temperatura naquela posição. E quando ela faz a leitura no termômetro, tem 265,4 Kelvin.
Essa pessoa então vai de novo naquela tabela e procura na coluna da temperatura, que corresponde a 265,4 Kelvin, qual que é a altitude. Ela encontra 3,5 quilômetros de altitude, temperatura. Então, o valor obtido de altitude e pressão é diferente do valor obtido para altitude temperatura, que é diferente do valor de altitude geométrica. Então, a altitude e pressão e a altitude temperatura só serão iguais se a sua atmosfera corresponder à atmosfera padrão. E isso dificilmente ocorre. Veja que a altitude geométrica, nesse caso, também é diferente. E não falamos também da altitude densidade, que igualmente pode ser diferente. Com isso, a gente encerra a aula de hoje.